O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou na manhã desta sexta-feira os 23 convocados para o amistoso contra o Marrocos no dia 25 de março. O duelo acontece no estádio Ibn Battuta, na cidade de Tanger, no norte do país africano. Confira a lista de jogadores convocados. De goleiros temos Ederson do Manchester City, Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. De laterais temos Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilla e Renan Lodge do Nottingham Forest. Zagueiros temos Ibanez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit. Meio-campistas temos André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. De atacantes nós temos Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vini Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Foram convocados 11 atletas que estiveram na Copa do Catar e 9 jogadores que nunca tinham sido chamados para a seleção principal. O goleiro Mikael, o zagueiro Robert Renan, o lateral Arthur, os meio-campistas Andrei Santos, João Gomes e Rafael Veiga, além dos atacantes Rony e Vitor Roque. Neymar ficou de fora por estar se recuperando de uma lesão no tornozelo, Alisson ficou de fora aparentemente por um período de testes, Thiago Silva também passou pelo mesmo e outros jogadores não estão contados de fora totalmente, apenas para um período de testes para o jogo contra o Marrocos. Esse será o primeiro compromisso do Brasil depois da Copa do Mundo e da saída do técnico Tite, que dirigiu a seleção nos últimos 6 anos e meio. O ex-jogador e ex-treinador Ricardo Gomes foi escolhido para ser o coordenador da seleção nesta data FIFA. A data FIFA de março vai do dia 20 ao 28, permitindo a realização de 2 jogos, porém a CBF optou por disputar apenas um amistoso. Os atletas serão liberados após logo a realização do jogo contra Marrocos. É apenas um período de testes. Campeão sul-americano com a seleção sub-20 no mês passado, Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino do Brasil, enquanto a CBF busca um substituto para o Tite. O nome predileto é do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que tem contrato com o clube espanhol até o meio de 2024 e não deixará o cargo pelo menos até o fim da atual temporada europeia. A próxima data FIFA será em junho. Ainda resta confirmação na entidade, mas a expectativa é que as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 comecem em setembro. Ainda não há nada definido sobre futuros nomes ou a continuidade na seleção, apenas alguns nomes foram chamados em detrimento de outros. Alguns desses que não estão na lista podem voltar a pintar na seleção, e alguns que nem foram chamados podem sim ter sua continuidade e estreia, como é o caso de Gabriel Martinelli. O jogador vem voando baixo no Arsenal, fazendo uma temporada incrível na Premier League e vamos combinar, é um jogador que já mostrou ser um craque. Ainda assim, Ramon Menezes optou por chamar o Richarlison, e a ida do Richarlison para a seleção gerou muita polêmica. Afinal de contas, o Pombo fez uma grande exibição na Copa do Mundo, fez até aquele golaço imprescindível contra a Sérvia e realmente chocou o planeta. Parece que com a seleção brasileira ele reencarna outro tipo de 9, um 9 daqueles nível Ronaldo Fenômeno, e parece que se encontra perfeitamente. Só que em se tratando do Tottenham, meu amigo, a fase tá ruim. Já foram várias partidas do Pombo nos Spurs e até agora ele tem 0 gols na Premier League. Parece até que o jogador não consegue se entrosar no novo clube e não parece se adaptar à liga que já havia jogado faz muito tempo, desde quando jogou pelo Watford até o Everton. As críticas são ácidas, levando em conta que muita gente alegou que ele não vem fazendo futebol à altura para estar na seleção. Alguns até chegaram a pedir o nome do Joelinton. Joelinton, para quem não sabe, joga no Newcastle e tá muito bem na Premier League, fazendo grandes atuações e sendo importante pro time que vem conseguindo uma ascensão meteórica na liga inglesa. Outro nome também que não foi chamado e foi criticado por alguns foi o do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães jogou a Copa do Mundo, atuou contra Camarões de titular e vem fazendo grandes exibições de liderança no Newcastle. Também ainda assim foi colocado de fora, mas há uma grande certeza de que ele vai ser monitorado e tem tudo para não perder a sua grande vaga. A grande questão ficou para a ausência do Alisson, que alguns concordaram e outros não. Ainda mais se levamos em conta os números do Ederson com o próprio Alisson. Na temporada, quem tem mais clean sheets, isto é, jogos sem levar gol, é o próprio Alisson, enquanto o Ederson vem passar por uma má fase, mas também não podemos dizer que a fase do Alisson está ok. É o meio termo que Ramon Menezes vai ter que definir. Provavelmente a briga para goleiros vai ser grande agora. Mas e essa questão do Pombo, hein? Os jornais ingleses não entenderam legal essa convocação. Muitos deles acharam injusta essa convocação do Richarlison, enquanto Gabriel Martinelli ficou de fora com
contando os números exuberantes no Arsenal. Mas é óbvio, claro, com toda certeza do mundo, que sua opinião é bem mais importante do que qualquer jornal. Por isso vai aqui nos comentários, comenta aí, dá o parecer seu e fala a sua opinião. Essa convocação da seleção brasileira será útil, foi certa, foi errada e de que maneira pode afetar? É só um amistoso, mas será que já estamos no caminho certo? Essa preparação e esses testes são importantes? Não esquece de vir aqui nos comentários me dar uma contada. E enquanto isso, a seleção passou por um problema de atrito com um jogador que vinha sido capitão e não foi convocado e outro que vem despontando por aí. Thiago Silva e Vinícius Júnior protagonizaram um climão, em especial por parte do zagueiro, após Thiago falar na entrevista que não era obrigado a votar em Vini Júnior na premiação do The Best, que deu o que falar. O assunto do The Best ainda rende muita coisa por aí, e para piorar a situação, ainda chegou a acalorar os ânimos da seleção brasileira novamente. Após a seleção perder a Copa da maneira mais triste e vexatória até de certa forma possível, perdendo para a Croácia nas quartas de final com aquele contexto dolorido, novamente o assunto seleção, Brasil e jogadores vieram à tona após Vinícius Júnior ter ficado de fora de quaisquer que fossem votações entre brasileiros, pois como você já deve ter visto aqui no canal ou mesmo em outros lugares, o egípcio Mohamed Salah foi o único que votou em Vinícius Júnior pro top 3, além de 2 jornalistas que também não são do Brasil. Os próprios brasileiros esqueceram de Vinícius, e quando eu estou falando disso não é para colocá-lo em primeiro lugar unanimamente, mas sim pelo jogador ter ficado de fora até mesmo do top 10, do top 5 e do top 3 da lista de muita gente. E enquanto o Vini ficou de fora dessa lista, adivinha só quem ficou em primeiro? Na lista de Thiago Silva, do Tite e do próprio Lionel Messi. Eu estou falando de Neymar Júnior, brasileiro que fez uma boa temporada e até podemos dizer como ótima até o momento que durou as expectativas da Copa do Mundo. Motivado a fazer o máximo no PSG, Neymar fez sim boas atuações que o credibilizaram para ser um dos craques da Copa. E mesmo lesionado, quando entrou, não podemos negar que ele foi importante. Mas a questão é que muita gente achou essa escolha dele ficar em primeiro nos votos de nomes como o próprio Thiago Silva muito injusto, e uma situação na qual ele não merecia. E bom, o zagueiro Thiago Silva chamou a escolha do argentino Julián Álvares como o 7º melhor do mundo no prêmio FIFA The Best de uma verdadeira piada. Nas redes sociais, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Sports concordou com a crítica à posição do atleta no ranking, mas ironizou o brasileiro por ter votado em Neymar como o melhor jogador do mundo. O comentarista organizou uma enquete no Twitter para eleger a maior piada. Thiago Silva chamou de piada Julián Álvares terminar em 7º na votação do The Best, mas votou em Neymar como o melhor jogador deste período. O que é mais piada, Julián Álvares em 7º ou votar em Neymar como o primeiro? Escreveu o jornalista com um tom ácido. Essa é uma treta de Thiago Silva com a TNT Sports que vem respingado na mídia a partir dos últimos dias. Quando um companheiro de equipe de Thiago Silva recebeu críticas da TNT e ele foi a fundo rebater no Instagram. O comentário de Thiago Silva foi feito em publicação ao influenciador Foi Clear no Instagram. O influenciador criticou a escolha de Álvares como o 7º melhor do mundo e deu argumentos para considerar a posição do argentino injusta. O eleito 7º melhor do mundo é banco absoluto do City, não é titular absoluto da sua seleção e estava no River Plate a maior parte do tempo do período de avaliação. 2/3 do caso, espetacular, ironizou o influenciador. Piada isso aí, comentou Thiago. Não somente isso, Thiago Silva também foi indagado por conta de um jornalista brasileiro o motivo dele ter votado no Neymar para ser o melhor do mundo e ter esquecido nomes como Vinícius Júnior no ponto. O jogador foi muito direto na resposta e até impressionou. Eu acho que devo votar no jogador que acho ser merecedor. Não sou obrigado a votar em um nem outro. Eu acho sim que Neymar foi o melhor jogador do mundo. Votei não por ser amigo, mas sim porque é realmente a minha opinião. E disso ninguém pode me impedir. Eu tenho a minha opinião, minha forma de ver o futebol e esse é um direito de todos, afirmou Thiago Silva. Mas isso se torna até um pouco curioso, pois em futebol por futebol, Vinícius Júnior também merecia estar lá e o Thiago Silva nem mencionou. É claro que é um direito dele, mas a resposta foi muito afiada, talvez de uma maneira desnecessária, pois o repórter fez apenas uma pergunta e Thiago Silva foi grosso na direção. Muitos torcedores das redes sociais comentaram essa ausência de Vini Júnior na lista dos brasileiros, uma vez que Vinícius Júnior foi importantíssimo na temporada passada e esteve sim na delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Muitos brasileiros afirmam que o próprio fato do Tite ter de certa forma sabotado ele na Copa fez com que ele perdesse pontos pra fora e fez aquela seguinte lógica acontecer. Ora, se não os brasileiros votaram nele, quem é que votaria? Se o próprio Salah, que rivalizou com ele em vários jogos entre Liverpool vs Real, teve a hombridade de votar, é claro que os brasileiros poderiam
poderiam votar, mas isso não aconteceu, nem mesmo o próprio técnico Tite, que saiu meio rusgado com Vini. Afinal de contas, as rusgas de ter tirado o Vini diante de um jogo tão importante contra a Croácia não vão fazer Vinícius Júnior esquecer do nome do Adenor tão cedo, tampouco os torcedores da seleção brasileira. E é engano seu que você acha que é só isso de polêmica, hein? Pois até o Benzema alfinetou o FIFA The Best com postagens e exaltando Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid se manifestou nas redes sociais depois de troféus da FIFA serem faturados por argentinos, com o clube merengue fazendo um boicote. Real Madrid, como vocês devem saber, boicotou o FIFA The Best e não enviou nenhum representante entre atletas e membros da comissão técnica para a premiação na última segunda-feira. E o atacante Benzema, um dos que foi derrotado na noite de gala na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, alfinetou a premiação organizada pela FIFA com postagens nas redes sociais. E essa polêmica você já deve conhecer. O Messi chegou até a postar uma foto com a taça da Copa do Mundo para ironizar o que Benzema tinha falado. Mas não somente isso, a coisa foi mais a fundo quando Benzema defendeu Vini e não somente ele, Cristiano Ronaldo. Mas voltando ao ponto inicial, não esquece de falar para mim o que você achou dessa nova convocação da seleção brasileira.